Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais uma dica rápida. Neste vídeo eu vou falar sobre os detalhes importantes da argamassa estabilizada, mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, esse é o segundo vídeo que eu falo sobre argamassa estabilizada. No primeiro, eu falei sobre o que é argamassa estabilizada, como se consegue essa argamassa. Então, se você por acaso não assistiu, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo, assista o primeiro vídeo sobre argamassa estabilizada, o que é, para você entender o processo, como é que você consegue as características da argamassa estabilizada, e depois volta aqui para ver esses detalhes importantes dessa argamassa, tá? Porque, como eu falei no vídeo anterior, a argamassa estabilizada é uma argamassa produzida em central dosadora, não é naquela usina de concreto tradicional, que todos os componentes são em peso, né? Você coloca tudo em peso, ou seja, com muito mais certeza de cada componente, da quantidade de cada componente, com aditivos que mantêm trabalhável por longos períodos, sem segregação e sem perder as características de propriedades. Então essa argamassa você tem como comprar e estocar ela durante 24, 36 ou 72 horas. Então você tem argamassa para você utilizar durante 1, 2 ou 3 dias. Então você veja que o que acontece? Você tem um ganho de produtividade, porque desde o início da manhã até o final da tarde, você tem como, já tem argamassa pronta, não tem aquele negócio, não, já está no final do expediente, então vamos parar. Então veja como é importante entender essa argamassa estabilizada. Tá? Agora veja, para que você tenha um conhecimento muito maior, eu convido você para no dia 19 de maio de 2021, às 20 horas de Brasília, uma live super interessante com o Marcos Fernandes, da MF Artefatos, que é especialista em argamassa estabilizada, né? Não só no estudo da argamassa, na preparação da argamassa, como na utilização da argamassa estabilizada. E essa live é para você poder tirar todas as suas dúvidas sobre a argamassa estabilizada e poder incluí-la ou não no rol dos seus serviços, né? Se você vê quais as características que você tem com essa argamassa para que você possa utilizá-la, ok? Agora, lembrando que essa live só fica aqui no YouTube quando ele estiver ao vivo. Depois ele sai e vai apenas para o Engenharia Play. Como você já sabe, o Engenharia Play é o meu canal de engenharia civil por assinatura, onde nós colocamos a engenharia civil na palma da sua mão, com os maiores especialistas do Brasil explicando os seus produtos, serviços ou tecnologia. Quer conhecer um pouco mais? Entra aqui no link do Engenharia Play que está na descrição desse vídeo e você vai saber o que o Engenharia Play tem para lhe oferecer, ok? Então vamos lá. Os campos de aplicação. Então veja, a argamassa estabilizada ela é uma argamassa igual a qualquer argamassa. Claro que ela é muito mais controlada, ela é muito mais, como é que se diz? Tem a homogeneidade nela toda, né? Ao longo desses 3 dias ela tem a mesma consistência, a mesma trabalhabilidade, a mesma resistência, mas ela é igual a todas as outras. Então ela serve o quê? Para você assentar a alvenaria, né? De cerâmica, de concreto, de tijolo. Serve para chapisco, serve para embolso, tanto tradicional como mecânico, serve para regularização de contrapiso. Ou seja, tudo que uma argamassa tradicional serve, ela também vai servir. Claro que a diferença é que quando você vai solicitar uma argamassa estabilizada, você diz para qual é a finalidade. Então ela é desenvolvida para aquela finalidade, se é um chapisco, se é um embolso bombeável, se é um contrapiso. Então, estes detalhes são interessantes, por quê? Porque a argamassa ela vai ser produzida levando em consideração qual vai ser a sua utilização, né? Então, isso é um detalhe super importante que também diferencia essa argamassa estabilizada das outras argamassas, ok? Agora, veja, ela sendo uma argamassa comum, não tem aqui como explicar, não, você faz assim, você aplica desse jeito. Ela é exatamente similar, com qualidade, né, com a qualidade maior, com todo o controle, mas ela é similar. Então, o importante nessas coisas é a gente entender os detalhes da argamassa para que a gente possa usufruir de todas as suas características. E uma das coisas que a gente tem que entender é o detalhe do armazenamento, né? Porque se você vai passar 1, 2 ou 3 dias com essa argamassa, não é simplesmente você guardar em algum lugar. Você tem que ter uns detalhes que você tem que cumprir para que essa argamassa continue realmente tendo todas as características que você comprou durante o tempo que foi oferecido pelo seu fornecedor. Então veja, ela normalmente vem e é armazenada em recipientes ou metálicos ou de plástico, porque você não pode colocar em madeira porque ela vai puxar água, ela vai absorver água e pode complicar o processo da argamassa.
Tá? Então você coloca. Agora, um detalhe super importante é que você percebe aqui que o reservatório não está nivelado. Então o que acontece? Quando você coloca água, porque existe a necessidade, quando você vai guardar essa argamassa, armazenar, tem uma lâmina d'água de uns 2 centímetros sobre ela, exatamente para que ela não perca água para o meio ambiente. Então se você não nivela, você vai ter o quê? Menos água aqui, né, porque está mais alto, e mais água aqui. Então você vai ter problema nessa região. Você percebe que aqui está este mesmo problema. Então o que é que tem que fazer? Você tem que colocar estes recipientes, independente do volume, que eles estejam nivelados. Para quê? Para que essa lâmina d'água fique naquela espessura uniforme sobre a argamassa. Então o que acontece? Aquela lâmina d'água é que vai sair para o meio ambiente e a argamassa continua intacta. Ela está protegida nas laterais por um recipiente de plástico ou metálico, né, que não vai absorver água, e na parte superior ela vai estar com essa camada de água que vai segurar toda a água da constituição da argamassa sem causar nenhum tipo de problema. Agora, é claro que além disso, você tem que proteger do sol, proteger da chuva e proteger do vento, porque são aqueles que fazem uma evaporação mais rápida dessa água. Então, além de nivelar, você tem que protegê-la do sol, da chuva e do vento, para que você mantenha ela durante aquelas 72 horas, ou 36 horas, ou 24 horas, ela totalmente com as mesmas características desde o primeiro dia, quando você comprou a argamassa, ok? Então, e recomendações importantes. Primeiro, dimensionar para que a quantidade seja suficiente para o período solicitado. Então você tem que ter um planejamento para utilizar uma argamassa estabilizada, porque se você compra ela para 24 horas, ela tem que durar o dia que você vai ter a produção, porque se faltar ou se sobrar, você vai ter desperdício de material ou vai parar a mão de obra devido à falta. Então se você vai comprar uma argamassa para, vamos supor, 72 horas, você tem que dimensionar para que você tenha argamassa para todo este período, para que você não tenha nem perdas, para que nem tenha, muito menos, parar o serviço, né? Que o grande ganho da argamassa estabilizada é exatamente você ter o período integral, né? Chegou, começou a trabalhar, tem argamassa, até chegar ao toque final tem argamassa. É só você fazer o dimensionamento e depois lá armazenar, botar a laminazinha d'água conforme já falei anteriormente. Deixar estoque para iniciar os trabalhos do dia seguinte. Então, às vezes é muito interessante, se você tem uma argamassa que ela vai ter 72 horas, então você compra ela de um jeito que você comece o período das 72 horas já tendo, né, no terceiro dia, você ainda tem argamassa e depois você repõe o estoque para a continuidade. Para quê? Para você não ter parada de serviço. Então, perceba que este planejamento, claro, que o fornecedor da argamassa estabilizada sempre tem uma dica para lhe dar, para facilitar nesse seu planejamento. Mas esse é um detalhe interessante, que você tenha a argamassa para iniciar no próximo dia, ainda no prazo de validade da argamassa, para que você não tenha parada e já programe nova compra, né, para que chegue o material e você tenha uma continuidade, ou seja, para você realmente aumentar a sua produtividade. As peças de alvenaria devem estar com umidade adequada para a aplicação da argamassa. Mesma coisa, isso é interessante, você vai assentar a alvenaria nos blocos cerâmicos ou de tijolo, ela tem que ter uma certa umidade que também é informada pelo fornecedor da argamassa. É interessante para que você aproveite realmente a performance daquela argamassa no assentamento. Próximo. Atentar para as alturas das fiadas de assentamento para não correr o risco de amassar os cordões das fiadas, da argamassa das fiadas iniciais. Mesma coisa, você tem que saber qual é a altura máxima que você pode fazer no mesmo dia para você não amassar o cordão da argamassa nas primeiras fiadas. Tá? Então, isso aí também você consegue conversando com o fornecedor. Deve curar a argamassa, principalmente quando houver altas temperaturas e ventos fortes. Como qualquer material cimentício, a cura é sempre importante, principalmente quando você tem um dia muito favorável à evaporação. Então, para que isso? Para que você evite retração, para que você evite fissuras. Então, a argamassa estabilizada, ela é uma argamassa como outra qualquer. Então, você tem que tratá-la como um produto cimentício que necessita de cura para você não ter nenhum tipo de problema, tá? Outra coisa interessante, ela já vem pronta, você não pode colocar nada nessa argamassa, nem água, nem aditivo, você não tem que fazer nada, porque você pode modificar todo o processo. Então, é uma argamassa que ela vem com aquele prazo de validade e dentro daquele prazo ela tem as mesmas características desde o da primeira porção que você pegou para fazer o trabalho. Tá? E outro detalhe interessante é o seguinte,
Quando ela chega no tempo de vida útil dela, você comprou para 24 horas, ou para 36, ou para 72, mesmo que ela aparentemente tenha aquela plasticidade boa, não deve mais ser utilizada. Então, por isso que é tão importante você programar este consumo para você não superar o tempo que foi determinado, porque ela pode já estar perdendo as características dela. Então é interessante a gente ter isso em mente para que a gente não tenha problemas na execução dos nossos serviços, ok? Agora, por fim, vamos falar nas vantagens da argamassa estabilizada. Né? Primeiro, produto pronto para uso. Então você comprou, já pode, chegou na obra, você já pode começar a utilizar. Então ele não tem que botar água, não tem nada, ele já vem úmido, já vem pronto, todo pronto durante o período de validade que você comprou. Composição estudada e adequada para cada utilização, como eu falei. Então você quer para um chapisco, você quer para um assentamento no cerâmico, você quer para uma regularização do contrapiso, então você solicita para essa finalidade e ela vem para exatamente toda preparada para esta finalidade que você solicitou. Pesagem de todos os componentes em balanças calibradas, né? Como ela é feita numa central, como eu falei, numa central de concreto, similar a uma central de concreto. Então, ela vem totalmente estudado o traço e, além de tudo, ela vem precisamente as quantidades de cada componente, de cada aditivo, para que você tenha performance exatamente dessa argamassa estabilizada. Controle de qualidade de todos os materiais. Então, veja, antes de executar a argamassa estabilizada, todos os materiais são estudados e são controlados a sua qualidade na central para que você tenha aquela uniformidade solicitada. Como também controle de qualidade do produto final. Então, você tem aquela argamassa que antes dela ir para a sua obra, ela faz todos os ensaios necessários de plasticidade, todos os ensaios que forem necessários. Então, é entregue o material que ele é estudado o antes e o depois, para que você tenha a qualidade que você solicitou. Desculpa. Ajuste da composição nas condições climáticas. Então você imagina que você está fazendo uma obra que ela vai durando ao longo do verão, chegou no inverno. Então, com a argamassa estabilizada, tem a possibilidade de fazer um ajuste para que você possa utilizá-la a depender das condições climáticas que você está utilizando. Redução dos resíduos de obra. Claro, você não vai ter todo aquele desperdício, porque você não vai ter que jogar a argamassa fora, você não tem aquela central para preparar a argamassa, você tem até um canteiro mais otimizado, né? Porque não precisa de areia, não precisa de cimento, não precisa de água para você fazer a dosagem da argamassa, tá? E além do mais, toda aquela sacaria que necessária de cimento ou de própria argamassa, você não vai ter na obra. Então chega a argamassa, você a utiliza e ela simplesmente é até boa para o ambiente, porque não tem resíduos, não tem sobras. Produto uniforme, sempre igual, mesma coisa. Então você tem aquele produto padronizado e vai sempre chegar para você uma argamassa com a mesma característica, tá? Redução de tempo perdido no início e no final da obra, ou seja, você não perde tempo nem no início do dia e nem no fim do dia, porque não tem aquela, não vou preparar mais uma betoneira porque vai sobrar. Então você só pega a quantidade que vai utilizar até chegar ao final da hora que vai parar os serviços para chegar no próximo dia, e também no próximo dia, quando chegar, já tem a argamassa disponível para ser utilizada. Maior rendimento do trabalho, até 35% maior. Então esse processo de você não ter perda de tempo no início e no fim, não ter que parar e sempre ter a argamassa pronta, sem esperar a produção, então o que acontece? Você tem um ganho de produtividade em torno de 35%. Então veja, era isso que eu queria falar sobre a argamassa estabilizada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ative o sininho. Todas as vezes que um novo vídeo entrar, você vai ter notificado. Entre também nas nossas redes sociais, nos siga nas redes sociais. Vamos cada vez mais conversar sobre engenharia civil para que a gente possa melhorar. E lembro a você, no dia 19 de abril, às 21 horas de Brasília, teremos uma live super especial com o Marcos Fernando da MF Artefatos, e vamos falar sobre a argamassa estabilizada. Ele vai tirar suas dúvidas para que você cada vez mais comece a somar produtos com o conhecimento de como utilizar, ok? Então aguardo você na live de amanhã, né? Amanhã dia 19, às 21 horas de Brasília, com o Marcos Fernando, e aguardo você também no próximo vídeo. Um abraço e até lá.